O nosso grupo de Libras ficou com o tema acessibilidade. Os estudantes responsáveis pelo trabalho são Silvane Farias, Emilaine Moraes, Maria Silmária, Fernando Gama, José Victor Emanuel, José Rodrigo dos Santos. O título do texto ao qual nosso trabalho refere-se é Acessibilidade enquanto pressuposto para a inclusão social. Autor Tiago Cortaba, graduado em Psicologia, habilitação psicólogo, do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Justificativa do autor. O trabalho tem o objetivo de analisar e discutir a problemática da acessibilidade para além do acesso a ambientes físicos e naturais. O estudo apresenta um referencial teórico sobre as pessoas com deficiência em uma perspectiva de dados, leis e normas. Aqui está os tópicos do texto, os quais a gente irá apresentar. A acessibilidade e garantia dos direitos da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, leis no processo de inclusão, o não cercamento da LBI, a inclusão da língua de sinais no âmbito escolar, benefícios da língua de sinais no âmbito escolar, a importância da LBI para a vigência da acessibilidade e igualdade, acessibilidade em transportes e terminais. Olá, eu me chamo Silviane e hoje eu vou falar um pouco sobre a introdução do nosso trabalho, sobre um pouco do que a gente vai abordar nesse trabalho daqui em diante. O nosso tema, a nossa temática é sobre acessibilidade e aí a gente vai dar ênfase à acessibilidade e também à Lei Brasileira de Inclusão. Então, a acessibilidade para pessoas com deficiência, ela é um princípio que é fundamental e ele busca eliminar os obstáculos e garantir a participação plena e equitativa de todos na sociedade, em diversos aspectos da vida, desde espaços físicos até tecnologias, informações. A busca por tornar os ambientes e serviços acessíveis, ela é crucial. E aí que entra a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é conhecida como LBI, ela representa um marco importante na promoção da acessibilidade no Brasil. E a LBI ela abrange questões que são relacionadas à infraestrutura, comunicação, tecnologia, educação, buscando eliminar as barreiras que historicamente limitaram a inclusão desses indivíduos. E aí, dando continuidade, vamos dar início ao primeiro tópico, que aborda justamente a acessibilidade e a garantia dos direitos na LBI. Então, o seminário ele trata da acessibilidade, que por sua vez ela é um direito fundamental para todos os cidadãos, incluindo aqueles com deficiências auditivas e de fala. E existem leis que são específicas e que abrangem e garantem essa acessibilidade, como a Lei Brasileira de Inclusão, que é conhecida como LBI, que ela destaca as normas específicas para surdos e limites. Desse modo, buscando conhecer os aspectos da acessibilidade, como garantia do direito de ir e vir, que deve ser igual para todos, a lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, ela estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou que têm alguma mobilidade reduzida. E ela traz uma reflexão sobre a importância da garantia desses direitos assegurados, que na sua maioria as leis não se fazem vigentes de maneira igualitária para todos. Boa noite, eu me chamo Silviane e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as leis no processo de inclusão. Como a gente viu anteriormente sobre a acessibilidade e sobre a lei que garante esse direito, a gente vai falar um pouco sobre essas leis no processo de inclusão e sobre a LBI, que tem esse acervo de leis que visam garantir justamente essa acessibilidade.
As leis voltadas para as pessoas com deficiência, elas buscam assegurar direitos e promover a inclusão. Porém, a efetividade na realidade depende da implementação adequada e do comprometimento de diversos setores da sociedade. E como vocês podem ver na imagem, essa imagem retrata a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que justamente como eu falei, ela também é conhecida como LBI. Ela é a lei número 13.146 e representa um marco significativo na busca por uma sociedade mais inclusiva e acessível. Esta legislação ela foi promulgada em 6 de julho de 2015 e ela visa garantir os direitos das pessoas com deficiência e promover a sua participação plena e igualitária na sociedade. E ao garantir esses direitos, que são fundamentais às pessoas com deficiência, ela reforça a ideia de que a diversidade é um valor a ser celebrado e incorporado em todos os aspectos da vida social, educacional e profissional. Então, o desafio que a gente tem, o desafio do futuro, ela reside na efetiva implementação dessas medidas, consolidando a inclusão como um princípio que é essencial para a sociedade brasileira. E a acessibilidade se encaixa dentro dessa lei. E ela visa garantir esses direitos para as pessoas de maneira igualitária. Só que nem sempre isso acontece. O cerceamento dessas leis nem sempre acontece, porque depende de muitos outros fatores. Então, a aplicação dessas leis, elas envolvem políticas públicas, adaptações estruturais, conscientização social, acesso a serviços, a oportunidades e além da garantia de que esses direitos sejam respeitados. No entanto, esses desafios, como a falta de recursos, barreiras arquitetônicas, preconceitos, falta de informação, eles podem limitar a plena execução dessas leis, tomando o necessário esforço contínuo para tornar a sociedade mais inclusiva e acessível para todos. E aí, quando a gente fala dessas dificuldades, para se ter a acessibilidade, a gente vê que isso é uma realidade. Inclusive, no nosso polo, na UPE, a gente nunca parou para perceber. E eu também nunca havia parado para perceber, acaba que passando batido. E a gente acaba não tendo essa visão sobre como a acessibilidade ela não é existente hoje em dia. A gente pensa que esses direitos hoje em dia existem porque se tem lei, porque se tem algo que garante isso às pessoas com deficiências, com algum tipo de deficiência. E na realidade não acontece. E a gente tem como exemplo a UPE, que, por exemplo, a gente não tem isso, mas se acontecesse de se ter algum cadeirante no curso de matemática ou no curso de história, algum curso que envolvesse a parte superior, essa pessoa não teria como ter acesso de maneira igualitária se a gente tivesse um cadeirante, porque não tem esse acesso de maneira igualitária para essas pessoas. E não é porque não se tem alguma pessoa com alguma deficiência, com alguma morbidade, que não se deve ter ali essa acessibilidade. É necessário que se tenha. E aí a gente estava em uma aula de educação inclusiva, e aí aconteceu de tocar nesse assunto sobre a acessibilidade. E aí um rapaz comentou na aula, sobre essa situação, justamente, que foi o que me fez ver o quanto essa lei ainda não está em vigência. De que houve na eleição passada o caso de um cadeirante que veio votar e a sua sessão era em uma dessas salas que a gente cursa matemática. E aí não tinha acesso para esse cadeirante teve que passar pelo constrangimento de ser pego no braço, ser levado até a parte superior, de outra pessoa vir buscar sua cadeira de roda,
para que ele conseguisse votar. Então a gente pode ver que ainda falta muito para que esse acervo de leis, para que a acessibilidade ela seja parte da inclusão, que as pessoas tenham essa acessibilidade de maneira igualitária, que é um direito. E é isso. Então, no próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre o não cerceamento da LBI, que é justamente um pouco sobre isso que eu falei, um pouco sobre essa pauta, de que as leis, elas estão no papel, mas elas não estão em vigência. Ainda falta muito para que essas leis venham a estar em vigência, para que as pessoas possam viver todas de uma maneira igualitária, para que todos tenham o direito igual de ir e de vir. Agora vamos falar sobre o não cerceamento da LBI. O cerceamento da não efetividade das leis de pessoas com deficiência, ela provoca prejuízos significativos para esse grupo, impedindo a plena participação na sociedade e perpetuando desigualdades. Contudo, a não aplicação adequada das leis podem criar barreiras adicionais, impedindo que pessoas com deficiência desfrutem plenamente de direitos e participem ativamente na sociedade, afetando a qualidade de vida e oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. A gente pode citar alguns exemplos de, de prejuízos, tanto para pessoas com deficiência, tanto para com pessoas que não têm nenhuma deficiência, mas como sim, para a sociedade em geral. A exclusão e a discriminação. A não implementação adequada da LBI ela pode resultar na exclusão sistemática de pessoas com deficiência, impedindo-as de participar plenamente da sociedade. A desigualdade de oportunidades, porque a falta de acessibilidade em diversos setores como a educação, emprego e transporte, pode criar barreiras que dificultam ou impedem o pleno acesso de pessoas com deficiências a oportunidades iguais. É importante também ressaltar sobre o retrocesso nos direitos civis. A LBI ela representa um avanço significativo nos direitos civis das pessoas com deficiência. O não cumprimento dessa legislação pode levar a um retrocesso, comprometendo as conquistas já alcançadas e negando direitos básicos assegurados pela lei. Prejuízos econômicos e produtivos, né? A exclusão de pessoas com deficiências no mercado de trabalho, devido à falta de acessibilidade e discriminação, resulta em prejuízos econômicos e produtivos à sociedade. A diversidade e a inclusão são reconhecidas como fatores impulsionadores da inovação e do crescimento econômico. Responsabilização legal e penalidades. A falta de fiscalização e aplicação de penalidade para aqueles que descumprem a lei, a LBI, pode levar à impunidade e à falta de responsabilização. A ausência de consequência pode encorajar a negligência em relação às obrigações legais, minando a eficácia da legislação. O impacto também tem prejuízo também, impacto negativo na não aplicação na saúde e no bem-estar, porque a falta de acessibilidade em serviços de saúde, lazer e cultura pode ter impactos diretos na saúde e no bem-estar das pessoas com deficiência. A ausência dessas condições adequadas pode levar ao isolamento social e a desafios adicionais à saúde física e mental, e de incentivo à inovação em tecnologia assistiva. A não promoção da inovação em tecnologia assistiva pode resultar na falta de soluções que melhorem a qualidade de vida e a participação plena de pessoas com deficiência na sociedade. Isso representa uma perda de oportunidade para o desenvolvimento de tecnologias inclusivas. Sobre a questão da importância da LBI para a vigência da acessibilidade e a igualdade, a gente deve primeiramente olhar o quão importante essa LBI é, porque há muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Por exemplo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% da população possui algum tipo de deficiência. No Brasil, cerca de 45.666.048 de pessoas
tem algum tipo de deficiência, o equivalente a 23,9% da população geral, segundo os dados divulgados pelo IBGE. Essa deficiência pode ser visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Ainda segundo o censo do IBGE de 2010, a deficiência mais recorrente do Brasil é a visual, seguida da motora, auditiva e, por fim, da deficiência mental. Então, para a gente entender essas questões da importância da LBI, a gente tem que entender que a LBI foi um marco significativo na promoção da acessibilidade da igualdade no Brasil. A lei ela foi instituída em 2015 e tem como um objetivo principal garantir os direitos das pessoas com deficiências, promovendo a sua inclusão social em diversos aspectos da vida cotidiana. Agora cito alguns aspectos que irão evidenciar tal importância da LBI, como, por exemplo, a promoção da inclusão social. A LBI frisa por isso, ela preza por isso. Ela visa assegurar a participação plena e igualitária da pessoa com deficiência em todos os aspectos da sociedade, como, por exemplo, na educação, no lazer, no esporte e entre outras. Também temos a acessibilidade, né? A legislação da LBI estabelece normas e padrões de acessibilidade que devem ser observados em espaços públicos e privados, bem como em produtos e serviços. Isso inclui adaptações arquitetônicas, comunicação acessível, tecnologias assistivas e transporte adaptado. Então, em prédios públicos, como hospitais, como metrôs públicos, sempre deve ter uma questão de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Por exemplo, em terminais de metrô, no chão, sempre tem aquela parte ali que é direcionada para as pessoas cegas, que passam a vareta que eles têm, e ali eles conseguem identificar por onde eles devem seguir. Então é sempre importante essa questão da acessibilidade que a LBI tanto preza. E dessa forma, a LBI ela cria um ambiente propício para a plena participação das pessoas com deficiências. Também temos a igualdade de oportunidades. Ao garantir o direito à igualdade de oportunidades, a LBI ela contribui diretamente para que pessoas com deficiências tenham acesso a empregos, à educação e outros recursos de formas equiparadas aos demais cidadãos. Isso não só fortalece, vamos dizer, a questão econômica, mas também ela enriquece a diversidade e a capacidade produtiva da sociedade como um todo. Então, por isso que é bem importante. E também preza pelo combate à discriminação. A LBI ela estabelece medidas para combater a discriminação e o preconceito contra as pessoas com deficiência. Isso promove seus direitos. É de extrema importância relatarmos também sobre a inclusão da língua de sinais no âmbito escolar. Contudo, a inclusão da língua de sinais propicia a acessibilidade e a inclusão da educação em Libras nas escolas é essencial, pois permite a igualdade e a participação dos surdos na sociedade. Como podemos ver, a língua de sinais no ambiente escolar traz alguns benefícios, dentre eles: ao oferecer essa modalidade, as instituições contribuem para a quebra de barreiras comunicativas, permitindo que os alunos surdos tenham acesso ao conhecimento de forma mais efetiva. Além disso, a presença da educação em Libras estimula o respeito à diversidade, fomentando um ambiente escolar mais inclusivo e enriquecedor para todos. E, por fim, esse investimento não apenas atende às necessidades específicas dos surdos, mas também fortalece os princípios de equidade e cidadania no contexto educacional. Agora veremos uma estimativa referente à acessibilidade em transportes e terminais. Como podemos ver, 93,52% dos pontos de ônibus e terminais rodoviários não atendem aos requisitos mínimos. 99,07% das calçadas analisadas possuem falhas. 90,74% das paradas de ônibus não têm piso tátil para sinalizar a área de embarque.
61,22% das paradas não têm rampa próxima para a travessia da via. 62 ônibus foram apreendidos por não cumprirem requisitos de acessibilidade, como elevador e parada para deficientes. 127 ônibus foram autuados por irregularidades. 70,83% das calçadas têm piso irregular, seja pela presença de buracos, ressaltos ou calçada quebrada. E, por fim, 77,78% é o índice da ausência de rampas para a travessia das vias. Essa foi uma pesquisa que a gente achou e achamos importante adicionarmos. Para que possamos concluir a nossa apresentação, é lícito postular que a Lei Brasileira de Inclusão é primordial para que a sociedade seja mais justa e inclusiva. Com isso, a gente trouxe duas leis do ano 2000, que traz consigo a idealização de políticas pelas inúmeras esferas do governo, como também a concretização. Esse estudo nos mostra progressos, mas ressalta a importância de um compromisso contínuo com a implementação efetiva da LBI. A colaboração entre setores público e privado é essencial para superar desafios e garantir que seus princípios se tornem uma realidade tangível. Conclui-se ressaltando a necessidade de esforços contínuos para superar desafios e alcançar uma implementação efetiva, proporcionando uma sociedade mais justa e inclusiva. Obrigada pela atenção.